Pensa que você foi professor do cara quando ele era só um mequetrefe. Daí os anos passam e ele tenta matar você, tua família e destruir tua vila. Pode parecer estranho, mas isso acontece pra caramba. O tempo todo em Naruto. Vem comigo conferir as maiores traições da história de Naruto. Trunks, Peter aqui. Tem muito sobre amizade e esperança em Naruto, a gente sabe disso. Então, isso faz com que as traições que acontecem lá sejam ainda mais dolorosas pros personagens, pra gente que é fã. Exatamente, galera, não é sempre que a amizade e lealdade vencem no final. Naruto tem traições muito chocantes, muito impactantes, e você vai lembrar de algumas delas logo depois do seu like. Capricha pra caramba, galera, ajuda demais. Principalmente essa fã tão maneira que tá comigo, ó, há muito tempo falando de Naruto. Vamos lá, galera. Sasuke! Quando o Sasuke decidiu abandonar Konoha em busca de mais poder, ele também rejeita todas as amizades que ele fez na vila, incluindo aqueles que eram mais próximos de uma família pra ele, o time 7. A Sakura sentia que tinha alguma coisa errada e esperou o Sasuke na estrada que levava pra fora da vila. Ela tenta convencer ele a não meter marcha, mas no fim ele acaba nocauteando a menina e deixando ela num banco. O Naruto ainda tenta sorte durante o arco do resgate do Sasuke, mas também não tem sucesso. Na verdade, muitos companheiros do Sasuke em Konoha são enviados nessa missão de resgate e ele rejeita tudo isso. Eles estavam lá para salvar o Sasuke como se ele tivesse sido sequestrado pelo Quarteto do Som. Mas a verdade era que ele estava indo embora por vontade própria, para conseguir poder com Orochimaru. Aí depois do esforço imenso da equipe do Shikamaru para seguir o Quarteto do Som e trazer o Sasuke de volta, incluindo a quase morte do Neji e o Shoji, a batalha no Vale do Fim termina com o Naruto inconsciente e o Sasuke partindo para o esconderijo do Orochimaru. Mitsuki! A primeira a gente nunca esquece, né? Mitsuki é o primeiro vilão do anime. Não é um vilãozão, mas ainda assim é um dos mais desprezíveis. Ele aproveita a solidão e o desespero do Naruto para se formar na Academia Ninja e manipula ele para roubar o pergaminho do selo de Konoha para ele. O Mitsuki se apresenta como um cara gente boa, gentil, legal, para um menino de 12 anos que era, carente de afeto. Errado demais isso aí, hein? Bom, esse safado ainda queria matar o Naruto depois de ele roubar o pergaminho. Quando o Iruka aparece para salvar o Narutinho, o Mitsuki acaba revelando que o Naruto era o Jinchuriki da Kyuubi e fala que o Iruka odeia o Naruto por ele ser a Kyuubi. Bom, pelo menos a surra que ele levou do Naruto no final do episódio foi satisfatória. Deu um alívio pra gente, né? Kabuto! Ok, do Mitsuki a gente já desconfiava e tudo mais. Mas esse cara, que galera, como é que pode? Eu acho que muita gente tomou um susto quando ele se mostrou uma verdadeira cobra, né? Literalmente. O cara apareceu lá, né, no Exame Chunin e foi não uma pinta de bom moço do caramba, né? Ele apareceu, né, com aquela cara de Harry Potter bonzinho e tal. Ele foi muito legal com a galera principal e chegou até a ajudar o time 7 a passar para a segunda etapa do Exame Chunin. A gente acreditou de verdade que ele era um cara legal, né? Já que ele lutou do lado do time 7 e o Naruto até criou um sentimento bem legal por ele. Mas no final dessa etapa do Exame Chunin, ele se revelou como o maior lambibota do Orochimaru, que deixou todo mundo muito surpreso. A gente então ficou super surpreso. Ele só era um grande mentiroso e pra ele, era fácil enganar as pessoas, já que a vida inteira dele ele foi um espião em diferentes vilas. Enganou a gente pra caramba. Sasuke, de novo. Ou carinha pra trocar de lado, né? O Sasuke treinou com o Orochimaru por 3 anos. Tudo pra ficar forte o suficiente pra quebrar o Itachi na porrada. O Sasuke e o Orochimaru tinham um acordo de que o Orochimaru iria possuir o Sasuke e dessa forma vencer o Itachi. Só que o Sasuke ao longo do tempo ficou tão forte que superou o poder do Orochimaru. E aí quando ele percebeu isso, ele decidiu matar o Itachi por conta própria. Ele bateu lá na porta do Orochimaru e tentou matar o tio das cobras, galera. Só não conseguiu porque o cara não morre. Itachi! Bom, alguns casos são mais complicados do que outros. O Itachi fazia parte do clã Uchiha, mas ele também via conceitos de nomes de clãs e status como coisas inúteis, já que estava todo mundo cara a cara com a guerra e eram todos iguais. Ele escolheu espionar o próprio clã para Folha, e ele dedurou que os caras estavam planejando fazer um golpe de estado. Bom, como estava rolando o risco de uma guerra destruir a vila, de enfraquecer a reputação da vila, até de colocar o Sasuke em perigo, o Itachi matou todo o clã Uchiha, exceto o Sasuke. Chega até a cortar o coração, mas o Itachi matou os próprios pais dele. A gente entende os motivos da traição do Itachi, mas ainda assim, é um pouco difícil de passar pano, é difícil demais. Tinha criança, tinha velhinhos entre as pessoas que o Itachi matou. Não dá pra passar pano. Na real, a maioria das pessoas que o Itachi matou eram inocentes. É complicado, essa aí o Itachi não me ajudou a ajudar ele. Yashamaru.
Gaara já tinha uma infância ferrada pra caramba por ser o Jinchuriki do Shukaku, o que fez com que todos da vila tivessem ódio e medo dele, né? Jinchuriki, todo mundo tem ódio e tem, enfim, vive sempre com receio de ficar perto. Até o próprio pai dele passava longe dele. O Gaara só tinha o tio Yashamaru como uma figura segura, uma figura estável que amava ele. Era o que o Gaara tinha pra ele, próximo dele. Isso mudou quando Yashamaru atacou o Gaara. Como a defesa da areia protegia o Gaara a todo custo, o Yashamaru morreu. Mas não antes de dizer que ele nunca amou o Gaara e que o Gaara estava sozinho. Isso foi pesado demais. Isso fez o Gaara adotar a mentalidade de um assassino violento. O Gaara só foi descobrir muito tempo depois que isso tudo aí foi planejado pelo pai do Gaara para testar ele e que o Yashamaru foi obrigado a mentir sobre não amar ele. Zetsu Negro. Bom, o maior plot twist da história de Naruto é também uma das maiores traições. Até então, o Zetsu Negro era só uma das partes do Zetsu e basicamente era só o capacho do Madara. Ele nunca teve nenhuma história aprofundada, ele foi apresentado só como a vontade personificada do Madara. Ele tinha relevância zero pra história, sério. Fazia uma coisinha ali, outra aqui, tipo, alívio cômico, tipo de coisa. Mas aí, do nada, o Kishimoto tira da cartola que o Zetsu Negro, na verdade, era a vontade da Kaguya, que ele tinha manipulado toda a história dos ninjas, que ele usou a Katsuki e o Madara e ele mata o Madara. Ok, ele não mata, mas ele literalmente apunhala o Madara pelas costas, né? E faz a Kaguya reviver nele. Bom, essa traição aí foi só revoltante, né? Porque não teve nem pé nem cabeça. Sasuke! Sim, de novo. O cara não para, galera! Simplesmente viciado em trair. Justo quando o Sasuke parece estar encontrando novos amigos depois de deixar a Folha e Orochimaru, ele vira casaca de novo. Como é que pode? Quando ele vai atrás do Danzo, por ele ter sido o maior responsável por tudo que rolou com o Itachi, o Danzo leva a Karin como refém para se proteger. A Karin era uma das novas companheiras do Sasuke. Ela era apaixonada, totalmente a gada do Sasuke, né? Apaixonada por ele fazer tudo que o Sasuke mandasse. Só que ao invés de levar em conta a vida da companheira dele, o cara simplesmente usou o Chidori para atravessar a Karin e o Danzo ao mesmo tempo. Me desculpe, Karin. O cara era maluco, psicopata. Isso quase matou a menina que ficou a luta toda ajudando e curando o Sasuke. Ela só não morreu porque a Sakura apareceu ali procurar ela. Essa aí pra mim indesculpável, não tem galera nenhuma do Sasuke, né? A cara ajudou o Sasuke a luta inteira pra no fim ele fazer isso com ela. Isso foi maldade pura do Sasuke. E assim, essa não dá nem pra você chegar, não, mas o Sasuke tinha esse motivo, tinha outro. Não tinha, o Sasuke foi puro vilão, imperdoável. Obito. Galera, o Obito Uchiha sendo revelado pra gente como Tobi deixa as coisas horríveis, né, que o Homem Mascarado fez, ainda mais horríveis. Ele era ninja da Vila da Folha, ele tinha lá dentro amigos e parentes, né, tudo isso na vila. Mas nada disso impediu que ele jogasse uma raposa de 9 rabos na vila em que ele nasceu, matando gente pra um caramba, incluindo o antigo CC dele, o Minato, e a esposa dele, que era muito amiga dele, a Kuchina. Como assim? Essas traições de Naruto não fazem sentido. Tipo, o cara surta, vou trair todo mundo, vou matar geral. Ele não fica com raiva só de quem sei lá, quem sacaneou ele. Ele quer descontar em todo mundo. Ele ainda ajudou o Itachi a aniquilar todo o clã Uchiha. E diferente do Uchiha, ele não tinha motivos nobres pra isso. Ele só foi lá pra matar. Dane-se, acabou, quero matar, acabou. Era o clã do Obito, galera. Ele tinha parentes ali. A gente viu no anime que ele tinha uma avó. Ele matou a própria avó. Ironicamente, o Kakashi frequentemente visitava o memorial do Obito, né, achando que ele estava morto. E sempre dava maior moral pra ele. O Obito, que justamente ensinou pro Kakashi aquela frase, né, que aqueles que abandonam seus amigos são piores que lixo, o Obito foi responsável pela morte de muitos colegas, parentes, professores, tentou até destruir o legado dessas pessoas. Essa virada de casaca com certeza foi de doer. Comenta agora aqui se você lembra de mais alguma traição e comenta qual pra você é a maior traição de Naruto, aquela traição que você tem vontade de encaçapar o maluco mesmo, na porrada. Comenta aqui embaixo. Obrigado por esse vídeo, tamo junto sempre, galera. Mas é muito importante que você se inscreva nesse canal. Tá inscrito nessa comunidade? Pô, olha a força, olha o chakra levantando. Ih, porra, bom demais. Se inscreve, ativa o sininho e eu vou sempre trazer mais vídeos de Naruto, não só de Naruto, vários outros animes. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui!